Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Desejo, nessa palavra que tenho hoje com vocês, explanar um pouco sobre a necessidade imperativa de sermos cheios, transbordantes do Espírito Santo. E me inspirou muito um vídeo que me enviaram essa semana, que mostra a barragem de Paulo Afonso transbordante, no seu limite, as comportas todas abertas e a água quase que transbordando a mureta final da barragem. E isso me emocionou muito porque o nosso estado, nosso Nordeste, tão sofrido com as secas, tão sofridos com tantas questões intempéries, de repente ver o rio que banha alguns dos nossos estados nordestinos transbordando, cheio. E de imediato ficamos pensando de quantas vidas serão abençoadas, quantos estados serão abençoados por isto? Água que significa vida, água que traz vida. Quantas colheitas abundantes serão feitas, quantas revitalizações no próprio rio serão efetuadas, e nós ficamos felizes e admirados com isto. Quero lhe mostrar a imagem, e creio que só o vídeo e a imagem, ela por si só se explica. Preste atenção nesse vídeo. Preste atenção nesse vídeo. Verifique que, além dessa água toda que vem pelas comportas, a barragem está no seu limite. Ao canto esquerdo nós podemos notar algumas ondas que já ultrapassam o limite final da barragem. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, que coisa tremenda. E eu fiquei pensando justamente sobre isto, pensando sobre esta condição de que precisamos sermos cheios. Quero partilhar com vocês um texto que se encontra em Efésios, capítulo 5, verso 18. Vamos lá para a palavra de Deus. A palavra nos diz, em Efésios, capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vou repetir, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus queridos e queridas, nós podemos notar aí de que existe uma normativa imperativa imposta a todos os servos, a todas as servas do Senhor. E esse imperativo se encontra no verbo encher. Lembre-se de que nós sempre temos discutido nas nossas escolas bíblicas dominicais, temos discutido nas aulas de doutrina sobre essa qualidade especial do verbo grego. E podemos evocar aqui a ideia, por exemplo, do presente. Presente que no grego é chamado de presente ativo. Se no português, quando nós nominamos o verbo presente, ela indica uma ação, mas que tem um fim, tem um limite, no grego não. O presente, ele indica uma ação continuada. E aqui o verbo encher, enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra evoca justamente a ideia de algo que precisa, de forma perene, continuada, ser exercitada. Não é algo que nós vamos experimentar um momento, um instante, uma situação, não. A ordem é enchei-vos
e continuai enchendo-vos dessa verdade. Essa é a primeira questão que nós gostaríamos de frisarmos sobre esse texto. Encher aqui significa não uma ação estanque, uma ação última, mas uma ação que deve ser continuada. A segunda coisa que frisamos nesse texto é de que nós necessitamos, como servos e servas do Senhor, estarmos sempre cheios do Espírito Santo. Não é uma condicional circunstancial, é uma exigência perene sobre a vida de todo crente. E nós vamos encontrar justamente isto quando nós entendemos a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, de estarmos cheios desse Espírito Santo. Em Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18, a palavra nos determina uma verdade que nos exige, em contrapartida disto, estarmos cheios do Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus diz, Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a condição que temos para a condição necessária que temos de estarmos sempre cheios do Espírito Santo. Não é de qualquer forma que um servo, uma serva de Deus pode cumprir essa exigência ou ser aquele pelo qual se emana, se manifesta esses sinais que devem seguir, que seguirão todos aqueles que creem. É preciso que nós reflitamos sobre isto quando nós nos perguntarmos: para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus? A resposta a isso é por causa da grande obra, da poderosa obra que precisamos como cristãos manifestarmos em nossas vidas em Cristo. Não é somente alguma coisa, mas são vidas que necessitam da ação da igreja através da minha vida e através da sua vida, porque os sinais que nos seguem e que transformam realidade são justamente essas que nós acabamos de ler em Marcos 16, verso 17. Uma outra questão que pode povoar a nossa cabeça de imediato é: como é que eu vou saber se sou cheio do Espírito Santo ou não? Se nesse momento estou ou não cheio do Espírito Santo? Eu diria de que há uma marca indelével na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. E gostaria de partilhar isso com os irmãos e irmãs no texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 25, onde nós vamos ler esse texto. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Essa certamente é a pedra de toque, é o identificador para que nós nos autoavaliemos se verdadeiramente temos sido ou estado de forma continuada cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Essa é a marca. Se alguém perguntar: como eu sei que estou cheio, transbordante do amor de Cristo, da graça de Cristo, do Espírito Santo em mim? É somente nós avaliarmos se o fruto do Espírito tem sido algo que tem dominado, gerenciado a nossa vida, porque os que vivem em espírito, andam em espírito e dominam toda a artimanha das obras da carne. Vamos adiante nessa reflexão.
Quando nós perguntamos isto, nós também nos deparamos de que quem é que poderia, então, ser e continuar cheio do Espírito Santo de Deus? Eu gosto muito quando aquele texto de João, capítulo 4, verso 14, nos responde sobre uma primícia de uma conversa que Jesus teve com a samaritana, lá no livro de João, no capítulo 4. Vamos ler juntos esse texto. João 4, 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então é Jesus que, segundo a sua graça, dispôs sobre nós essa poderosa ação, a ação daquilo que ele nos dá para transbordar das suas graças, da sua misericórdia, dos seus benefícios, para que nos tornemos verdadeiras testemunhas suas. É preciso que nós internalizemos esta verdade. Somente Jesus pode preencher o homem com o Espírito Santo. É por isso que ele disse: eu vou, mas vos enviarei o Consolador, o Paráclito, aquele que estará convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, a primeira primícia para alguém ser cheio do Espírito Santo é justamente esta, de ser servo, de ser serva do Senhor. E sendo serva e serva do Senhor, receber pela graça, pela misericórdia, essa efusão, aquilo que os pentecostais chamam de batismo no Espírito, aquilo que nós chamamos de preenchimento no Espírito Santo, que no final pode ser entendido ou interpretado de forma muito parecida, é nós entendermos que é Deus em Jesus que enche o homem do Espírito Santo. A segunda coisa que nós precisamos também perceber dentro disto, dessa ideia de sermos cheios do Espírito Santo, é entendermos que nós somos como vasos, e nós somos vasos. Jeremias diz de que nós somos vasos na mão do olheiro, e o olheiro é o Senhor. É Ele que faz o vaso. E este vaso, esse receptáculo, ele existe para ser preenchido. Nós devemos refletir sobre isto. É preciso, como segunda primícia para sermos cheios do Espírito Santo, estarmos completamente vazios, esvaziados do nosso eu, da nossa forma vã de viver, dos nossos pecados, dos nossos erros, para que assim o Espírito Santo possa operar em nós. Olhe de que em 1 João, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus nos declina essa verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que coisa maravilhosa! Então, essa segunda primícia fala sobre sermos vazios. Vamos nos lembrar aqui dos nossos estudos, no final do ensino fundamental, no início do nosso ensino médio, quando nós estudávamos ali a segunda lei de Newton, de Isaac Newton, onde é declarado de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso significa que o pecado e o Espírito Santo de Deus não podem coabitar em um mesmo vaso. Ou um sai para que o outro encha, ou o que está impede que outro ali possa preencher. Por isso, a segunda primícia é justamente essa. Nós precisamos nos esvaziar como nós lemos em João, dos nossos erros, confessar os nossos pecados, clamar o sangue de Jesus sobre nossas vidas, clamar a Deus que Ele nos dê essa graça renovadora, para que assim, esvaziado do pecado, esvaziado de nós, possamos ser cheios do Espírito Santo. A terceira primícia, e muito importante igualmente as outras duas,
é de que nós precisamos, para que, sendo cheios do Espírito Santo e não perdermos essa condição, sermos renovados diariamente, reconstruídos diariamente. Vamos ler um texto da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, verso 12, onde a palavra de Deus diz o seguinte: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, meus amados! Para mantermos esse preenchimento do Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos lutar todos os dias para não nos amodarmos aos padrões deste mundo. Nós não podemos submeter aquilo que, por exemplo, as novelas, as televisões, as más conversações, os modelos culturais que têm imperado nesses dias, tomem conta das nossas mentes, dos nossos corações. Isto é como um buraco em qualquer tanque, é como um buraco que vai fazer com que tudo aquilo que esteja junto flua, corra, se perca. Não nos devemos permitir nos amodar aos padrões deste mundo, mas antes devemos transformar pela renovação da nossa mente. Isso precisa ser a toda hora, a todo minuto, a todo instante. Pense bem nesta verdade. Pense como Paulo exorta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, que também lerei agora com vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Que maravilhoso da palavra de Deus nos exortar através desta palavra. Que coisa bendita é nós vermos a possibilidade de, em tudo, na renovação da nossa mente e na busca de transformarmos o mundo, vermos as coisas que são mais e boas, as coisas que não devem ser praticadas e aquelas que devem ser práticas, para que nós nos mantenhamos cheios do Espírito Santo. A última coisa que nós gostaríamos de refletir sobre isto é que nós precisamos estar sempre na busca desse preenchimento. Sempre. Não podemos nos negligenciar um segundo sequer. Pecado é sorrateiro, é enganador, mas é uma opção. Pecamos porque queremos, não porque isso está imposto de forma determinante sobre nós. E é preciso que nós criamos de que Deus, que Jesus, Ele quer que nós sejamos plenos desse Espírito. Ele tem interesse em que nós sejamos plenamente cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você Efésios 1, versículo 3, onde a palavra de Deus diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler mais uma vez. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É Ele próprio que deseja isto, nos abençoar com toda sorte de bênção. Pode ter certeza disso, meu irmão. A maior bênção para os nossos dias, a maior bênção para a existência de cada cristão, de cada cristã, a maior bênção que podemos experimentar em nossas vidas, está justamente de sermos abençoados nas regiões celestiais
com o preenchimento do Espírito Santo de Deus. Esperamos em Cristo de que você busque incessantemente isto, ser cheio para o Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você pode estar experimentando, mas de repente você pode me dizer que esteja passando alguma dificuldade a nível de sua família, a nível profissional, alguma situação de tristeza, de pesar sobre alguma coisa, e eu quero te incitar, convocar a você refletir sobre essa necessidade imperativa. Não é uma escolha, não é uma opção, não é algo que você pode ou não querer, é algo que você precisa, é algo que eu preciso ter esse enchimento do Espírito Santo, para que nós possamos vencer as nossas lutas, para que nós possamos ser vencedor no propósito existencial que Deus tem em nós. É isso que o mundo nesse instante espera de nós. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que possam indicar ao mundo perdido, tão conturbado, desesperado, depressivo, num mundo que não está encontrando razão para continuar. Nós, homens e mulheres, servos de Deus, transformados pelo poder da sua graça, cheios do Espírito Santo, cumprindo a missão de expulsar os demônios, de falarmos sobre o dia vindouro, de arrebatarmos alguns como do fogo para a gloriosa luz do Senhor. Fora de quem é cheio do Espírito Santo, é cheio do discernimento e das bênçãos celestiais que cada dia Deus derrama sobre nossas vidas. Vamos orar e pedir a Deus que se cumpra em nossas vidas isto, que se cumpra esta palavra em nós. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Olhe, meus amados irmãos, gostaria que nesse dia nós pudéssemos estarmos, e não somente nesses dias, mas durante todas as nossas vidas, igual como a barragem de Paulo fez. Já pensou que poder, que força há nessas águas que correm? Já pensou nisto? Já pensou nesse poder maravilhoso que essas águas têm quando elas pulam e estão mudando, transformando essa relação de vida que a água traz à terra árida? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos dê a sua graça e a sua bênção, para que sejamos e permaneçamos cheios do Espírito Santo de Deus. Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós louvamos o Teu nome e neste dia queremos implorar de Ti a graça desse preenchimento. Queremos ser cheios, transbordantes do Teu Espírito, para que assim possamos cumprir a grande missão que Tu deste à igreja que sou eu e este irmão, essa irmã que está no outro lado orando comigo. Irmãos que são todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, que compõem a igreja viva de Cristo, que sejamos nós cheios do Espírito Santo e que nós permaneçamos cheios do Espírito Santo para cumprirmos a grande missão do ID. Oramos em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus nos dê esse dia abençoado. Que Deus nos dê muita graça e que nós possamos refletir dia e noite sobre essa verdade. Termino aqui deixando este versículo para você. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.